Olá, meu querido, que bom que você está aí conectado conosco. Eu quero te convidar a você a pegar a sua Bíblia, deixar já aí do ladinho, pronto para podermos celebrar o Senhor. Temos vivido aí um tempo diferente, voltamos a nos reunir apenas online e eu tenho analisado algumas coisas que têm acontecido, por exemplo, as crianças que estão em aula, existem algumas situações ou algumas rotinas que já está sendo direcionada para que elas aproveitem melhor esse momento. Por exemplo, algumas delas são orientadas a colocar o seu uniforme, ao invés de sentar de qualquer jeito para olhar, assistir as aulas pelo computador, elas já sentam numa mesinha, tudo pronto, como se estivessem na escola. Isso tem facilitado o aprendizado e até mesmo o engajamento dentro da concentração de cada criança. Então eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Nós já temos estado há um certo tempo nesse período, está demorando um pouco mais do que nós achamos que demoraria. Então eu quero te convidar a partir de hoje, ou de repente, se você não está pronto, a partir da semana que vem, a você criar essa rotina. Quando você for participar desse momento, desse culto online, dessa maneira de nós tentarmos celebrar o Senhor, apesar das restrições, que você possa, de repente, sair da sua cama ou se colocar de uma maneira diferente no teu sofá, aproveitando que nós estamos em uma série, de repente até colocar uma mesa diante de você para que você possa fazer as suas anotações, mas enfim, o que eu quero te convidar é você criar uma nova rotina para assistir os cultos de celebração, para que não seja apenas as mesmas coisas, deitado de qualquer jeito, ou qualquer coisa rouba a tua distração. Não, querido, já estamos demorando um pouco mais do que gostaríamos nesse tempo, então eu quero te convidar você a fazer coisas diferentes, para que você usufrua o máximo desse momento, de apesar de você não poder olhar para o rosto do seu irmão aqui na igreja cheia, mas que você possa pelo menos olhar diretamente para o rosto de Jesus, sem as distrações que costumeiramente temos, amém? Vamos então louvar o Senhor nesse período nesse momento de louvor. Quero te convidar então a você ficar de pé, ou tomar uma posição diferente, para que você se concentre e realmente deixe fluir do teu coração o louvor e a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nós já voltamos com a palavra. Temos fome de ti, temos sede de ti, pois quanto mais buscamos, mais se revela a nós. Para cumprir sua comissão, abriremos mão de nós, que o Rei venha reinar, seu reino vem. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos
sinais nos seguem, teu amor nos move, que tua fama ecoe, é o que ansiamos. Somos o teu povo e nos levantamos, nós declaramos que te desejamos. Teus sinais nos seguem, teu amor nos move, que tua fama ecoe. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos sentir seu coração. Nós queremos segui-lo onde for. Aviva-nos, Jesus, aviva-nos. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos sentir seu coração. Nós queremos segui-lo onde for. Aviva-nos, Jesus, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem,
nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
nós te desejamos outra vez aqui. Faz, Senhor, mais uma vez. Vai, Jesus. Amém. Que essa seja a tua esperança, a volta do Senhor. Temos trabalhado esse tema dentro das nossas palavras. Eu espero que teu coração tenha se enchido de esperança a cada semana. Estamos aí em uma série chamada Juntos Perseveramos, dentro da primeira carta de Pedro. Então, quero te convidar você a pegar a sua Bíblia aí, já deixar separadinha na sua mão. E temos trabalhado, dentro desse tema, Juntos Perseveramos. Eu estava assistindo um documentário nessa semana sobre os búfalos ou os bisões americanos e assim, tem algo muito curioso a respeito disso, porque quando chega uma tempestade, as vacas, por exemplo, elas fogem, elas se espalham e de fato elas não conseguem fugir da tempestade, e quando a tempestade chega elas estão sozinhas, aí a coisa fica mais difícil ainda. E os bisões americanos lá, os búfalos, eles por instinto eles se juntam e eles caminham juntos e eles vão em direção à tempestade, e por esse fato de eles estarem juntos, eles conseguem se proteger melhor da tempestade. O pelo dele, por exemplo, é mais grosso na frente, o que facilita esse cruzar a tempestade. Enfim, eles atravessam isso juntos. E quando eu estava assistindo esse documentário, assim, me veio já a mente no coração, poxa, é mais ou menos isso que nós temos que ser, e é mais ou menos isso que nós estamos querendo plantar no coração de cada pessoa, que estamos atravessando realmente um tempo diferente, mas juntos nós perseveramos, juntos nós vamos atingir o propósito do Senhor, porque a armadura que Deus fala que nós precisamos ter, a armadura é para ser usada na batalha, durante a batalha, não para fugir da batalha. Nós estamos enfrentando aí muitas coisas, e dentro dessa carta de 1 Pedro ali, aqui no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, já vai folheando lá, ele fala a uma igreja que está sendo perseguida, que está enfrentando perigos, e dentro de tudo isso ele quer encorajar o coração deles a ter uma esperança comum. Ele trata de vários assuntos, como nós temos visto, e hoje eu quero te convidar a abrir no capítulo 2. Vimos aí nas 2 primeiras semanas dois temas a respeito da nossa identidade, a respeito do nosso chamado. E nos primeiros 10 versículos desse capítulo 2 aqui, por exemplo, nós vamos encontrar um comando. E em seguida a esse comando que nós vamos ver, nós vamos encontrar uma explicação de como realizar esse comando. Então vamos ler ali os primeiros 10 versículos, como nós temos feito. Lemos o texto todo, depois discorremos verso a verso para extrairmos o máximo que nós pudermos. Diz assim então, 2 Pedro capítulo 1, verso 10, não vai estar na tua tela para você poder olhar junto comigo aí na tua Bíblia, depois sim, verso a verso eu vou colocá-la para vocês. Diz assim, portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora
a receberam. Amém, querido? Agora eu quero olhar contigo mais profundamente dentro desse tema. São versos tão preciosos, tem verdades aqui tão preciosas, e eu quero te convidar a voltar os teus olhos desde o começo. Verso 1 e verso 2. Vamos ler de novo profundamente. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam. Pedro está preocupado aqui, em especial, com alguns irmãos que haviam permanecido como crianças espirituais. Pedro, quando ele escreve essa carta, a aflição dele com pessoas que estão distantes da sua terra é que elas, nesse determinado momento, não conseguissem suportar as perseguições que certamente viriam ainda acentuadamente sobre a vida deles, ou até mesmo os altos e baixos da vida deles. E a pergunta que nós temos que fazer, eu faço para mim, você deve fazer para você também, você é o tipo de pessoa que num dia é fervoroso, num dia você está pegando fogo, mas de repente no outro dia você está gelado, frio, como um boneco de neve? Você é o tipo de pessoa que de repente você encontra um amigo ali mais espiritual, que fala algumas coisas para você, ou que você vai no evento, ou que você ouve uma pregação que te instiga e, poxa, agora eu tô a mil com Deus, estou no topo, mas de repente vem uma dificuldade, vem um revés financeiro, vem uma dificuldade no relacionamento, vem alguma coisa que saiu fora do teu plano e de repente aquela tua confiança já não está mais assim. Poxa, Deus, o Senhor está aí ainda. No minuto você está orando fervorosamente, mas no outro, de repente, não tenho nem certeza de que se Deus está me ouvindo, se isso que nós estamos falando é verdade ou não. Pedro diz, aqui em especial naquilo que nós lemos, que talvez seja porque ainda não tenhamos crescido. Talvez estamos ainda na fase de crianças espirituais, e ele usa essa analogia de crianças pequenas, né? Como bebês ou como crianças ainda precisam de um leite espiritual. Existem algumas características sobre as crianças que têm a ver com aquilo que talvez eu e você possamos experimentar. Primeira característica, eu vou colocar na tela ali para vocês também, é que as crianças são instáveis nas suas emoções. As crianças, elas mudam muito rápido. Numa hora elas estão felizes, alegres, rindo, e de repente na outra elas entram em um desespero profundo. Eu tenho duas sobrinhas que elas ilustram muito bem, a Bia e a Zoe. Elas estão brincando, ou de repente acontece alguma coisa, elas entram num choro e elas se desesperam, parece que o mundo vai acabar. E de repente chega algum priminho para brincar, chega alguma priminha convidando para fazer uma brincadeira, e imediatamente elas enxugam as lágrimas, vamos lá. Ou às vezes as crianças, dentro das suas emoções instáveis, elas misturam as emoções. Eu me lembro que a minha filha Isabela falava assim, que às vezes ela estava chorando por alguma coisa quando ela era criança, e aí eu chegava e tentava fazer alguma brincadeira, ela até dava risada, mas depois continuava chorando. Por quê? Porque as suas emoções ainda não estão estabilizadas. E muitos cristãos, como Pedro coloca aqui, são assim. Eles podem estar no topo com Deus, eles podem estar a mil, enfrentando muitas coisas, mas experimentando o amor de Deus, mas de repente vem um revés, vem uma situação adversa, e aí eles caem em questionamentos, às vezes assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ainda está falando comigo? Meu amado, os adultos não são assim. Os adultos, eventualmente, claro, eles sofrem nas suas emoções, mas na maior parte do tempo eles aprendem a desenvolver uma resistência emocional. Não é qualquer coisa que desestabiliza eles. E Pedro usa essa analogia para que nós não sejamos instáveis emocionalmente falando, mas espiritualmente falando também. A segunda característica que uma criança apresenta é que elas podem ser muito inseguras. Você já teve essa experiência, você foi pai, né? De repente você está lá com o teu filhinho, com a tua filhinha pequena, e você está dando atenção para ela, dali um pouco ela olha para você e fala assim, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E se essa criança não está muito acostumada com você, ela começa a te perguntar, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E aí nada do que você faça resolve o problema dela. A tua mãe de repente foi no mercado, ou foi fazer alguma outra coisa, mas se saiu dos olhos da criança por ela ser insegura, ela já se desespera. Onde é que ela está? Eu vou morrer, o que vai acontecer? Algo ruim acontece.
E existem muitos cristãos que também são assim, porque ainda são imaturos. Acontece alguma coisa que parece que Deus não está mais ali segurando toda hora, parece que Deus deixou de falar de alguma maneira durante um certo período de tempo, ainda que seja mínimo, elas já se desesperam. Deus, cadê você? Me abandonou, me deixou aqui. E nós poderíamos traçar essa insegurança com muitos cristãos, às vezes, ou muitas pessoas que baseiam a sua vida em experiências milagrosas, precisam de milagres constantes ou manifestações milagrosas constantes ao seu redor para sentir que Deus é real. E é por isso que muitos se reúnem em igrejas que prometem esse tipo de coisa, porque ainda são extremamente inseguros, ainda são extremamente imaturos e precisam dessas coisas o tempo todo para perceber: ai, Senhor, o Senhor ainda está comigo, o Senhor ainda está comigo. Uma terceira característica que as crianças têm também é que elas podem ser ingênuas. Quando os meus filhos eram pequenos, eu costumava, quando a gente andava de carro e parava no sinaleiro, eu costumava fazer de conta que eu dominava a troca de sinais. Então, eu ficava olhando para o sinaleiro lá da esquina, esperando ele amarelar. Aí eu falava para o Pedro ou para a Isabela, quando eles eram pequenos, falava assim: ó, você quer ver como eu tenho poder sobre o sinaleiro? E aí, quando o sinal lá da outra esquina ficava amarelo, ia passar para o vermelho, eu fazia assim, ó, para o meu sinal aqui, ele, claro, na sincronia ficava verde, e eles olhavam para mim e falavam: nossa, e aí eu repetia aquilo muitas vezes até que eles acreditassem. Ou quando chegou a tecnologia do leitor digital no celular, eu me lembro, estava pedindo para o Pedro: como é que foi, filho, você acreditava mesmo no que eu fazia? Eu fazia essa brincadeira com eles, eu falava assim: olha, Pedro, quando eu der uma piscada, esse celular vai ligar, eu consigo ligar ele com os meus olhos. E aí eu segurava assim na frente dele, e aí colocava o dedo no leitor digital por trás, e piscava, e aí o celular acendia. Ele realmente acreditava que o celular acendia com os olhos. Por quê? Porque as crianças são ingênuas, e os bebês cristãos são assim também. Eles assistem um pregador na internet ou em algum lugar: nossa, esse cara é o cara, é isso aqui mesmo. Ou eles veem ali de repente uma banda, ou qual é o último livro que saiu, e dentro dessa ingenuidade dele, eles mergulham naquilo achando que aquilo é a última verdade do mundo, e não foi verificar por si só. Paulo nos alerta em Efésios capítulo 4, ele diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por qualquer vento de doutrina. Muitos cristãos correm apenas atrás de um pregador poderoso, ou na história do milagre que aconteceu aqui, ou no último livro vendido. E a pergunta que eu te faço é: você acredita em qualquer pregador que tem uma boa estética? Você acredita em qualquer igreja ou qualquer filosofia, vou dizer até cristã, que simplesmente porque tem uma boa estética, uma boa música, uma banda ensaiada, isso é suficiente? Sabe, antigamente eu ficava meio triste quando tinha pessoas que caminhavam muito tempo comigo e depois de um certo tempo, por uma razão ou outra, elas se mudavam de cidade ou procuravam uma outra igreja, e essa igreja não era uma igreja que pregava de fato o evangelho, e elas vinham correndo e diziam assim: nossa, achei uma boa igreja. E eu olhava: poxa, mas esse não é o verdadeiro evangelho, isso aqui está mais para uma mensagem motivacional do que para qualquer outra coisa. E eu ficava triste, falei: poxa, será que não consegui ensinar nada, não consegui passar nada? Mas eu entendi que o que de fato elas queriam dizer é que elas encontraram, talvez não uma boa igreja, mas elas encontraram um bom lugar, onde tinha uma boa música, uma banda bem ensaiada, e um pregador ou um cara lá na frente contando boas histórias e fazendo boas analogias. E por que elas reconhecem isso como o suprassumo ou o máximo das coisas? Eu enxergo só estético, eu enxergo só o visual ou só o audiovisual. É porque elas ainda são imaturas. É tudo que elas conseguem distinguir. Elas são ainda ingênuas por enxergar uma estética, por enxergar algo apenas com os olhos. Elas não têm o discernimento necessário de um adulto. E por último, uma característica das crianças: elas podem ser bem possessivas. Se você é pai ou já foi pai de um bebê, você sabe que uma das primeiras características que eles manifestam é o meu, isso é meu. E parece que aquele brinquedo, aquela coisa, se você tirar das mãos deles, é como se tivesse tirado a felicidade deles. E é por isso que nós voltamos para o verso 1, quando Paulo ele fala para nós observarmos: olha, se desfaçam de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda calúnia, porque isso vem de uma maneira infantil de enxergar o mundo. Isso vem de uma maneira possessiva de olhar o mundo. E quando Pedro diz aqui: olha, você precisa crescer,
Por que isso é importante? Porque o mundo que nós vivemos exige uma esperança adulta. O mundo que nós vivemos não podemos viver inseguros, não podemos viver de maneira ingênua, não podemos viver de maneira possessiva simplesmente para as coisas, de maneira orgulhosa, maliciosa, como Pedro coloca aqui para nós, hipócrita ou invejosa, sabe? Se as pessoas, ou até mesmo você, precisa de um fluxo constante de sinais e maravilhas ao teu redor, isso não demonstra uma fome espiritual. Talvez isso demonstre imaturidade espiritual. Eu tenho que ver toda hora. Se você precisa, o que você precisa de fato? É de uma fé inabalável. Uma fé que crê naquilo que Jesus fez por você, uma fé que mesmo em meio às circunstâncias, como essa igreja, ou esses irmãos que receberam essa carta de Pedro, estavam lá, não estavam cercados de sinais e maravilhas constantes ao seu redor, pelo contrário, perseguição, calúnia, difamação e uma grande onda de perseguição que estava prestes ainda a aumentar sobre eles. O que é que eles precisavam? É o que Pedro nos coloca aqui. Olha, você precisa de uma fé sólida, baseado na esperança da tumba vazia, daquilo que Jesus fez por nós. E agora, uma vez que ele levanta esse problema, uma vez que ele começa a dar um comando, ele também dá algumas soluções. E eu quero te convidar a olhar comigo no verso 2. Eu vou colocar aqui na tela a versão da Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão um pouco mais literal. Ele diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A primeira coisa que Pedro coloca para nós aqui, o primeiro ponto para nós crescermos realmente espiritualmente, não andarmos como meninos espirituais, é beba da palavra. Esse é o primeiro ponto. Olha, beba da palavra. Os bebês crescem tomando leite. Várias vezes ao dia eles fazem isso. Eles não fazem apenas no domingo, eles não tomam leite apenas uma vez na semana, porque eles precisam de algo constante, eles precisam estar constantemente sendo alimentados para poder crescer. Porque senão, qual é o sinal? Se você se alimentar de vez em quando, você vai ser desnutrido, você não vai conseguir crescer espiritualmente. Se você construir, isso significa o quê? Se você construir a sua vida baseado em Deus, mais qualquer coisa, meu amado, você vai constantemente experimentar segurança e ansiedade. Se você depender da sua vida, o meu relacionamento é Deus mais a aprovação das pessoas. O meu relacionamento para eu ser feliz é Deus mais a minha segurança financeira. Eu quero dizer que você vai viver constantemente inseguro ou constantemente ansioso, porque a única maneira de você encontrar segurança na tua vida é construindo a sua vida baseada na palavra de Deus. Por isso, qual é esse leite racional que Pedro coloca para nós aqui? Sabe, é o leite da palavra de Deus. E aqui vem uma outra pergunta. Você reserva um tempo diário para você beber esse leite espiritual, esse leite racional da palavra de Deus, como um bebê que precisa tomar aquilo para crescer? Faça uma reavaliação de como tem sido o teu tempo a sós com Deus, como tem sido os teus devocionais. Sabe, os nossos devocionais não devem ser... Beber o leite espiritual não é ouvir uma pregação boa e se empolgar com aquilo. É reservar um tempo realmente significativo para refletir, para se aquietar, para ouvir o que o Espírito Santo quer me dizer e quer me revelar. Não importa quanto tempo você é cristão. Não importa se você talvez não está ouvindo a voz de Deus regularmente, de uma maneira... dentro de um molde que você acha que Deus tem que falar assim, Deus tem que falar assim comigo. De repente Deus quer te inclinar a ouvir Ele de uma outra maneira. A ouvir sim a voz de Deus regularmente, para que a tua alma não venha murchar, mas talvez de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda, dentro da quietude, dentro do silêncio, dentro de um texto como esse que nós abrimos e olhamos e refletimos. Meu amado, o que eu quero te dizer é que não adianta você ficar ouvindo grandes ou excelentes pregações, não é sobre pregações que esse leite espiritual vai entrar dentro de nós. É sobre a reflexão, é sobre se aquietar, é sobre ouvir a voz de Deus, sobre refletir em cima daquilo que eu estou ouvindo. Você está ouvindo uma palavra hoje, não é o meu muito falar que vai te convencer a algo, mas é você refletir realmente sobre a verdade da palavra de Deus, a você se aprofundar naquilo que Deus coloca sobre você. Segundo ponto que Pedro coloca aqui, está lá no verso 5 e no verso 6, diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Há uma citação aqui de Isaías no capítulo 28, a chave aqui, se você tiver uma caneta e puder sublinhar na tua Bíblia, é a pedra angular. A pedra angular já não se usa mais nas construções hoje, mas antigamente se usava muito, por isso essa analogia que Pedro faz, era a pedra de esquina, era a pedra pela qual todas as pedras ficavam juntas, ela alinhava as duas paredes para poder construir o resto da casa. Então ela era muito essencial para que aquela casa não fosse construída de maneira desalinhada e não viesse a ruir por qualquer coisa. E também se a casa depois viesse a desmoronar, você tinha uma referência para onde olhar para realinhar as paredes de novo. E a pergunta para nós é: qual é a tua pedra angular hoje? Qual é o lugar para onde você olha quando as paredes da tua vida de repente começam a ruir? Qual é a pedra angular? E para isso vem o segundo ponto: verifique a sua fundação. Onde está a sua fundação? Qual é esse lugar que você precisa olhar para poder se basear a tua vida quando enfrenta uma instabilidade, quando você enfrenta uma dificuldade? Qual é a tua referência para reconstruir as tuas paredes? O verso 7 e 8, Pedro continua dizendo assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso aqui é uma referência ao Salmo 118. E a pedra de tropeço, e rocha que faz cair. E aí sim a referência a Isaías 8. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Meu amado, preste muita atenção. O verso 8 diz assim, que Jesus será para você ou uma pedra pela qual você constrói a tua vida, ou ele vai ser uma rocha de tropeço. Ou você constrói a tua vida em Jesus, ou o reinado de Jesus em algum momento vai te esmagar. O verso 9 diz assim, vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe o que é isso? É o terceiro ponto. Abrace a sua identidade. Abrace a sua identidade. Um homem chamado Clayton King, ele definiu identidade como a seguinte frase: identidade é o que a pessoa mais importante da sua vida pensa a respeito de você. Você já conheceu pessoas que eram adultas, mas que foram feridas pelos seus pais e amam os seus pais, e por mais que tivessem sucesso na vida aos nossos olhos, para elas mesmas, elas nunca conseguiam ter sucesso, porque o sucesso delas dependia da aprovação dos pais. Então a identidade delas estava vinculada ao que os seus pais pensavam dela, ao que o cônjuge pensa dela, ao que aquele amigo ou que algumas pessoas pensam dela. E a maioria de nós vive perguntando isso, não é verdade? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou homem o suficiente? Será que eu sou bonita o suficiente? Você, mulher? Será que eu sou magro o suficiente? E às vezes constrói a tua identidade apenas nisso. E ainda que você o seja, ainda que você alcance isso durante um determinado tempo, ainda que você seja bonito, magro, ou tenha dinheiro, ou isso ou aquilo, durante um determinado tempo, aqui na Terra você ainda convive com o fato de que pode ser que amanhã você deixe de o ser, deixe de ser bonito, deixe de ser magro, deixe de ter tanto dinheiro, deixe de ter as coisas sob controle. Enfim, nós falamos também sobre isso aqui na semana passada. Se você tiver um bom fundamento, que é Cristo nesse caso, aí sim você vai ter uma nova identidade construída nele. Teve uma pesquisa da American College Health Association, saiu recentemente. Eles notaram que há uma crescente ansiedade entre os estudantes que estão entrando na faculdade, e esse transtorno de ansiedade se deve muito ao fato de que lá dentro da internet eles estão criando uma versão melhor, falsa de si mesmo. E por estarem inseridos dentro desse ambiente de estar constantemente mostrando só a parte boa da minha vida, só a melhor parte da minha vida, ou só trechos da minha vida que parecem ser bons, isso tem gerado um transtorno de ansiedade, porque a identidade desses jovens está sendo firmado nessas coisas, nessas fraquezas e inseguranças. E o que é que Pedro nos diz aqui? Ele nos diz que nós podemos parar com essa corrida frenética por uma falsa identidade. Ele diz que nós podemos parar com isso porque Jesus é o nosso fundamento, Ele nos dá uma nova identidade. No verso 9 que nós lemos aqui, diz que Deus te escolheu para fazer parte da família dEle. Você é uma nação santa, um povo adquirido por Ele. Você não é suficiente porque você é melhor do que qualquer pessoa. Você não é suficiente porque você tem mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Você é suficiente, meu amado, por quem te ama.
E quem te ama é o Senhor, Criador de todas as coisas. Você é o suficiente por quem te fez, por quem te chamou para esse reino. Agora ouça, você pode construir a sua identidade sobre algumas coisas. Põe para mim aqui a imagem, essa imagem aqui, ó. Você pode construir a sua identidade pelo seu belo corpo. Você pode construir a sua identidade porque você é inteligente, você sabe, você lê muito. Você pode construir a sua identidade porque você tem fama, tem muitos seguidores, e assim, eu sou isso, eu sou aquilo, se eu tenho dinheiro ou não, se eu sou rico, se eu sou bem sucedido ou não. Você pode construir a sua identidade em cima dessas coisas, só que essas coisas são passageiras. Essas coisas, em algum momento ou outro, elas vão deixar de existir, alguma tempestade vai surgir. Agora, se você construir a sua identidade por quem você é em Jesus, você pode ter certeza de que você vai estar firmado em uma rocha inabalável. E quando as tempestades chegarem, isso aqui pode passar, o belo corpo pode passar, a riqueza pode passar, a fama pode deixar de existir. Em algum momento você pode deixar de ser bem-sucedido aos olhos do mundo, mas a tua identidade não está vinculada nesse círculo de fora. A tua identidade está vinculada em quem você é, em Jesus. E o que é que ele diz para você? Nós lemos ali. Olha, você é uma nação santa, você faz parte de um sacerdócio real, de um povo adquirido para a sua glória. E o último ponto está ali no verso 9. Qual é? Daqui por diante, agora que Jesus venceu por mim, o que é? O que vai acontecer? Parte B do verso 9. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que ponto é esse? Cumpra o seu propósito. Depois que você bebeu da palavra, depois que você verificou a sua fundação, depois que você abraçou a sua identidade, agora você está pronto para viver o seu propósito. E que propósito é esse? Nós lemos aqui no verso 9, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Você está aqui para anunciar a grandeza dele, não a sua, querido. Ele lembra aqui, já no verso 11, de novo ele fala assim, olha, lembra que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, eu falei sobre isso na semana passada, por isso não importa quantas pessoas conhecem o teu nome, importa quantas pessoas conhecem o nome dele através de você. Não importa se você é famoso, quantas pessoas te conhecem, importa quantas pessoas conhecem o nome dele através de você, isso é crucial para a nossa vida, querido. Temos orado nessa semana toda pelo nosso irmão Takal, está internado na UTI já tem vários dias, e eu orando por ele dentro do meu horário no relógio de oração, lembrando de algumas coisas, falei, poxa, olhando para esse ponto que eu estava estudando, está aí um homem cuja fé, um homem cujo serviço ajudaram a criar esse lugar, uma pessoa que gosta de mexer com tecnologia, instalar o data show, a televisão, isso e aquilo, e é um homem totalmente focado em apontar as pessoas para Jesus. E eu orando por ele, lembrando disso que eu teria que falar agora nesse domingo, eu falei, poxa, esse é um homem que está cumprindo o seu propósito, nós cremos e continuamos orando para que o milagre aconteça, para que chegue até onde ele estiver, ele possa amanhã depois já estar aqui testemunhando conosco, e oramos por isso. Nós já temos diante da vida do Takal, por exemplo, um exemplo de vida de alguém que está preocupado, mais preocupado, quem conhece ele sabe, está mais preocupado em fazer o nome de Jesus famoso do que fazer o seu próprio nome famoso, meu amado, e a vida dele me inspira nesse sentido, porque eu e você, esse é o papel de todos nós, todos os dias. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos fazer o nome do Senhor conhecido. Eu quero concluir com um trecho de um sermão do Charles Spurgeon, pregado à sua congregação em 1856, eu creio que cabe a nós hoje. Haviam muitas pessoas se levantando contra o Evangelho, muitas pessoas às vezes criavam um alarme na comunidade ou na nação, poxa, agora eu acho que o cristianismo vai deixar de existir. E ele fala sobre isso, numa mensagem intitulada A Loucura da Pregação, A Loucura da Cruz, melhor dizendo. Ele diz assim, 1856, cabe a nós hoje, firme-se nessas palavras também. Ele diz assim, então, quão tolo é ser ofendido pela cruz, vendo que você não pode parar o seu progresso. Os que se opõem ao Evangelho são tão sábios quanto os que se colocam diante de um trem para ser esmagados. A verdade de Deus é poderosa e ela deve prevalecer. Quem é você para tentar resistir a ela? Você será esmagado, mas deixe-me dizer-lhe que quando o carro passar por cima de você, a roda não será levantada nem mesmo 1 centímetro por causa do seu tamanho, pois quem é você
um mosquito minúsculo, um verme rastejante que essa roda esmagará e não deixará a você nem mesmo um nome como tendo sido um adversário à altura do Evangelho. Houve homens que se levantaram e disseram: vamos parar a carruagem de Cristo. Milhares de pessoas olharam para eles e ficaram receosos. As trombetas têm soprado em alto e bom som, e alguns pobres cristãos têm dito: afastem-se, aí vem um homem, aí vem um governo, aí vem uma situação em que vai parar a carruagem do Senhor Jesus. Que todos os infiéis do mundo seguramente saibam que o Evangelho vencerá, não importa o que eles possam fazer. Meu amado, se firme nessas passagens, porque foram palavras assim que Pedro reflete e instrui os irmãos que estavam lá na hoje Turquia, estavam lá na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Ei, nada poderá parar o Evangelho. Se levantou Nero incendiando Roma, colocando a culpa nos cristãos, desencadeando muitas perseguições, mas ele não foi capaz de parar o Evangelho. Ao longo da história, muitas pessoas se levantaram e não foram capazes de parar o Evangelho. Muitas pessoas falaram: não, agora morreu. Quando Darwin publicou lá suas teses sobre o criacionismo, não, agora o cristianismo morreu. Querido, centenas de anos depois, continuamos aqui e o Evangelho não vai parar em nenhum momento. Agora você precisa decidir em qual categoria você está, se na categoria das crianças espirituais, naquelas que são inseguras, naquelas que são levadas por vento de doutrina, por qualquer pregação, por qualquer estética, por qualquer boa imagem. Aqui está a palavra de Deus, e você não procura por si só, e você não procura crescer por si só, na comunidade dos santos, no Evangelho puro e simples, no olhar para o texto, voltar para o texto, ver versículo após versículo, extrair verdades do texto em si, e não apenas palavras ou frases de efeito. Em que categoria você quer estar? Naqueles que vão ser levados realmente por vento de doutrina, que ainda estão talvez só no leitinho, mas não é nem mais um leitinho espiritual, não é um leite puro, é misturado com um monte de coisas, é misturado com autoajuda, é misturado com uma fé centrada em si mesmo e não em Deus, na sua própria capacidade e não em Deus. Em que categoria você quer estar? Sabe, eu posso afirmar com toda certeza de que se você não estiver se aprofundando nos teus devocionais com Deus, no teu tempo com Deus, dentro do teu pequeno grupo, procurando ser efetivo na vida de outras pessoas, eu posso te afirmar com a mais profunda certeza de que você está murchando ou regredindo espiritualmente. Porque Deus escolheu se revelar através da sua palavra. E se ela não for o prumo, o foco da tua vida, se você não se voltar para olhar, para ler, para estudá-la, para refletir sobre ela e ter o teu momento com Deus, com o Espírito Santo agindo sobre você, você vai estar nessa categoria dos infiéis, você vai estar nessa categoria onde nada vai acontecer, dos inseguros, dos inconstantes. Em qual categoria você quer estar? Você quer aprender a ser feliz nele? Você quer aprender a obter a plenitude nele? Ouça o que Pedro nos diz aqui. Beba da palavra. Está aqui as 4 maneiras para você crescer. Beba da palavra. Verifique onde está a sua fundação. Se está em níveis de autoajuda ou mentalidades humanas centradas em si, ou está na palavra de Deus, está em Jesus. Abraça a tua identidade, você é um peregrino aqui, estamos passando um tempo aqui, e agora somos uma nação santa, um povo adquirido, fazemos parte da família de Deus, e aí sim, viva o teu propósito, cumpra o teu propósito, meu amado. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não estamos agora publicamente aqui para eu convidar você a erguer a sua mão, para eu convidar você a de repente fazer um gesto público que te incline a esse primeiro passo, para você entender qual é a verdade de Deus. Mas aí na sua casa, onde você estiver, coloca a mão sobre o seu coração, se você assim o desejar. Não, é esse Jesus que eu quero, é essa identidade que eu quero para mim, é essa vida que eu quero abraçar. Se essa palavra falou contigo, coloque a mão no seu coração. Sabe, ao final dessa palavra, quando eu for orar daqui a pouquinho, que você possa entregar a sua vida plena para Jesus e viver de hoje em diante, segundo aquilo que Ele tem para você. Se você ainda não fez, faça. E talvez se você já o fez, querido, e enxergou ao longo dessa palavra, desses pontos que talvez você tenha agido como uma criança espiritual ainda. Talvez você esteja ainda muito imaturo, você se empolga quando está cheio de gente, agora quando não tem muita gente, ou quando não tem mais ninguém, você entra numa frieza espiritual, você não lê mais nem a Bíblia, você não ora mais, a não ser que a vida caia, enfim. Qual categoria você está, querido? Eu quero orar contigo, para que independente de onde você esteja, se você quiser aceitar o Senhor Jesus hoje, no sentido de, eu quero viver essa vida agora para sempre. Não é uma oração milagrosa que vai te salvar, mas uma vida cumprindo os propósitos do Senhor. Independente de onde você esteja, feche os teus olhos. Se você quiser receber o Senhor no teu coração, coloca a mão no seu coração. Se você quiser
Talvez se colocar diante do Senhor um coração humilde, contrito, quebrantado, pedir perdão, esse é o momento. Vamos orar? Pai querido, eu não sei qual é a situação de cada pessoa que está em casa agora ou na rua, Pai, em qualquer lugar é possível, podemos ter acesso à Tua Palavra, mas elas ouviram aqui a Tua Palavra e agora querem responder a esse propósito. Deus, toca no coração de cada uma delas, aonde quer que elas estejam, Senhor. Aqueles, Senhor, que querem trilhar um novo caminho, Senhor, que talvez até hoje eles ouviram, simpatizaram com a Tua Palavra, mas eles querem Te receber e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, ó Pai, que estão com a mão no seu coração agora. Toca profundamente no coração deles, ó Pai, e inclina o coração deles para as Tuas verdades. Que o Teu Espírito Santo entre na vida de cada um agora, Pai, e revele as grandezas da profundidade de Te conhecer, ó Pai. Que haja uma mudança de vida, Pai, que haja uma mudança de identidade daquele que estava condenado, que é trazido agora para a maravilhosa luz, como nós lemos aqui em Pedro, Senhor. Pai, que ele seja atraído, que ela seja atraída para o Senhor, Pai, como uma eleita, Pai, como aquele que foi chamado, aquela que foi chamada, Pai, para entrar e fazer parte da Tua família, ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Pai, perdoa todos os pecados, Senhor. Pai, que eles possam entender a grandeza da justificação, ó Pai, para que possam fazer parte também da glorificação que será revelada, Pai, tendo a esperança única na Tua promessa, Senhor Jesus, e não nas coisas deste mundo, Senhor. Aqueles que têm vivido dias de instabilidade espiritual, Senhor, também, que possam, Senhor, beber do leite espiritual racional, Pai, que deixem de ser crianças espirituais levadas por qualquer vento de doutrina, Senhor, imaturas, e possam crescer, firmar os seus pés nesse tempo difícil que temos vivido, Pai, firmar os seus pés em um tempo em que nós não podemos nos reunir fisicamente, olhar os olhos dos nossos irmãos, mas em casa nós nos concentramos, nos desfazemos das distrações, Senhor, e abrimos a nossa internet, o celular, a televisão, o computador, para receber a Tua Palavra. Senhor, toca no coração de cada um deles agora. Flui, Espírito Santo, onde quer que eles estejam, independente do horário que eles estejam vendo isso. Flui, entra nessa casa, Pai, e traz a transformação para esse lar, para essa vida, que eles vivam conforme a Tua Palavra os chamou, Pai, perseverando, não importa as circunstâncias, juntos estamos, ó Pai, ainda que estejamos fisicamente afastados, estamos juntos, conectados, ó Pai, contigo, com o Teu Espírito Santo. Assim nós cremos e assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que você guarde essa palavra no teu coração, que você desfrute dela. Eu tinha falado que seriam 3 palavras, né, que faríamos essa série, mas ao estudar de maneira mais profunda eu resolvi estender um pouquinho essa série. Então na semana que vem nós vamos continuar ainda com essa série, juntos perseveramos. Eu espero que você esteja conectado, não perca, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva aí no canal, vamos divulgar o máximo que nós pudermos para que as pessoas possam olhar para essa palavra e serem transformados por ela, porque cremos que Jesus é vivo, atua em nós e a Sua palavra hoje é a nossa bússola e nos inspira a ser mais parecido com Ele, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos aí, receba a bênção do Pai. E o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão mais doce do Seu Espírito Santo repouse sobre a minha vida e sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Não saia aí do canal sem antes aí cumprimentar o seu irmão no chat mesmo. Desejo uma boa semana a eles. Eu espero você semana que vem, 2 horários, 9h30 e 7h30 da noite no domingo, em nome de Jesus.